Aqui não há lugar para emoções. Negócios são negócios. A organização que se autodenomina Cartel é uma organização criminosa mexicana das séries Breaking Bad e Better Call Saul, que atua em pelo menos 2 estados. O estado de Chihuahua, no México, e o estado do Texas, nos Estados Unidos. A principal área de atuação do cartel é o transporte de carregamentos de drogas no valor de bilhões de dólares, que chegam anualmente aos Estados Unidos, vindos do México. Presume-se que o cartel retratado na série foi inspirado em uma organização criminosa real chamada Cartel de Juárez, também conhecida como Organização de Vicente Carilo Fuentes, um dos maiores cartéis de drogas do México, com sede na cidade de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. O cartel fornecia cocaína, maconha e heroína para os Estados Unidos e Europa. Para revelar o tema do cartel, vamos nos aprofundar um pouco na história e nos fatos, para entender o quão fielmente a organização é retratada nas séries Breaking Bad e Better Call Saul. No início do vídeo, eu disse que o cartel de Juárez teria servido de inspiração para o cartel. Sabe por que eu disse teria? Porque existem cerca de uma dezena de cartéis reais no México. Cartel Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa, Los Zetas, Cartel del Golfo, Guerreros Unidos, Beltrán Leiva, La Familia Michoacana, Cartel do Nordeste, Santa Rosa de Lima. Para você entender a gravidade do problema dos cartéis no México, basta mencionar um evento como a Guerra dos Cartéis. A Guerra dos Cartéis é um conflito armado em que os narcocartéis lutaram contra o governo mexicano e entre si. No início de 2009, cerca de 36 mil soldados e policiais, incluindo 8.500 apenas na cidade de Juárez, enfrentaram mais de 100 mil membros dos narcocartéis mexicanos e suas formações paramilitares. Essa luta contra os traficantes de drogas e os acertos de contas entre os cartéis resultaram na morte de mais de 50 mil pessoas. Segundo outras estimativas, o total de vítimas no período foi cerca de 100 mil, sem incluir as 27 mil desaparecidas. Por isso, o cartel da série não é apenas uma organização fictícia, mas sim uma estrutura criminosa descrita de forma bastante realista, que poderia muito bem ter existido na vida real. Além disso, os criadores da série Breaking Bad consultaram a agência de combate às drogas durante as filmagens da série. A organização conhecida como Cartel, supostamente, foi fundada por Eladio Vuento, Héctor Salamanca e Juan Bolsa. Depois, Eladio Vuento, ou Dom Eladio, virou chefe do cartel, com Héctor Salamanca e Juan Bolsa como seus capos. O termo capo veio da máfia ítalo-americana e designa um dos mais altos níveis na hierarquia criminosa, uma pessoa que responde diretamente ao chefe. Sobre a estrutura que está diretamente sob o controle de Juan Bolsa e dos outros capos, não sabemos nada. Mas sabemos que o irmão de Bolsa é o chefe de polícia. Meu irmão é o chefe de polícia. Tenho os contatos certos. Agora, quando eu encontrar as provas, talvez a gente faça uma visita. E isso nos dá uma ideia de até que ponto a máfia se infiltrou nas estruturas do Estado. A estrutura da organização de Eladio Vuento tem vários níveis, e nela há elementos tanto da máfia ítalo-americana quanto dos cartéis mexicanos, que são organizados mais como grupos paramilitares. Nós não conhecemos toda a estrutura da organização, mas por alguns fragmentos podemos ter uma noção aproximada de como tudo funciona. No topo da pirâmide está Dom Eladio. Seu braço direito e elo de ligação entre os capos é Juan Bolsa. Ele costuma repassar informações ao chefe e comunicar decisões de Dom Eladio aos subordinados. Abaixo deles estão os capos. São cerca de 10: Dom Juan Bolsa, Dom Héctor, Dom Paco, Dom César, Dom Reinaldo, Dom Arturo, Dom Cisco, Dom Luiz, Dom Escalado. Cada um é responsável por um território. Abaixo dos capos ficam os distribuidores. Por exemplo, Bolsa supervisiona Gustavo Fringo e Héctor Tuco Salamanca. A estrutura de Héctor Salamanca se baseia principalmente em laços familiares. Os distribuidores têm tenentes como assistentes. Para Tuco, são Nacho Varga, No 12 e Gonzo.
Para Fringo, esse papel é de Mike Ehrmantraut. Abaixo na hierarquia estão os traficantes de rua, como Crazy 8, Carlos, Blingui. Esses traficantes podem ter seus próprios traficantes de rua sob seu comando, como Mouse ou Orlo, que trabalham para Crazy 8. No início, o produto era cocaína da Colômbia e depois metanfetamina, produzida por cozinheiros de Gustavo Fringa, Gail Botker, Walter White e Jesse Pinkman. Os principais personagens, o cartel emprega ainda muitas outras pessoas, motoristas, traficantes de rua, seguranças e outros funcionários. Também há os primos Leonel e Marcos Salamanque, assassinos de aluguel que fazem o trabalho mais sujo e são uma espécie de justiceiros do cartel. Um ramo separado do cartel é a organização de Gustavo Fringa. Na hierarquia, Fringa está abaixo de Hector e Bolsa. A principal área de atuação de Gustavo é garantir a logística, além do transporte posterior das drogas para o interior dos Estados Unidos. Mais tarde, Gustavo começa ele mesmo a produzir o produto, especificamente metanfetamina. O braço direito de Fring é Mike Ehrmantraut. Os cozinheiros são Gali Boetischer e mais tarde Walter White e Jesse Pinkman. As organizações de Gustavo Fring são muito mais profissionais do que as de Hector. Ele traz muito mais dinheiro para Dom Eladio. O que é isso? Gustavo te manda lembranças. Isso é só por um mês? Ele é simplesmente um gênio em vendas. Se Hector é só um bandido, então Fring é um verdadeiro empresário. Aos poucos, ele vai assumindo as funções de transporte, que antes eram do Salamanca, o que causa o descontentamento de Hector. Hector fica tão indignado com a situação com Fring, que durante uma visita ao Dom Eladio, se permite urinar na piscina do chefe. Você enlouqueceu. O chefe vai te castigar. Você vai me dedurar, é isso? Na frente dele, um chileno qualquer está destruindo a posição dele no cartel, na organização que ele e a família dele fundaram. O fato de ele se permitir esse tipo de atitude mostra o quão alta é a posição dele no cartel. Qualquer outro seria executado na hora por desrespeitar Dom Eladio. Mas não Hector. O cartel é uma estrutura hierárquica rígida, onde cada membro compete com os outros por recursos, influência e status. Tudo isso se assemelha à estrutura de qualquer empresa legal. Mas se você quiser sair, no primeiro caso você perde o emprego, e no segundo, provavelmente a vida. Não se pode simplesmente sair de organizações assim. Erros normalmente não resultam em multa ou advertência, mas em eliminação física. Nacho Vargo, temendo por sua vida, decide se livrar de seu chefe Tuco. Quando ele sair, aproxime-se, fique ao lado do carro do Tuco, atire na cabeça e saia. Seu chefe, em um acesso de raiva, mata seu subordinado. Gustavo Fring, ao tentar apresentar ao Dom Eladio uma nova linha de negócios que poderia render muito dinheiro, perde seu amigo e parceiro. Juan Bolsa recebe ordem direta de Fring. Muitas dessas coisas ocorrem no cartel e, aparentemente, há um certo equilíbrio. Uns saem, outros entram, a rede segue funcionando, alguém morre, outro é preso, mas sempre há substitutos. Mas o chefe do cartel claramente subestima um de seus subordinados, justamente Gustavo Fring. Depois de perder seu parceiro, Fring estabelece como objetivo se vingar, custe o que custar. Em uma das reuniões, onde também está presente o capo do cartel, ele traz de presente para Dom Eladio uma garrafa de tequila envenenada, Zafiro Anejo. Não inacreditável, Zafiro Anejo. Aliás, essa é a mesma tequila que Kim e Jimmy pediram. Foi assim que uma garrafa de tequila acabou com uma organização inteira. E ainda dizem que o álcool não resolve problemas. Dom Eladio está morto! Os capos dele estão mortos! Vocês não têm mais por quem lutar! Todos os capos morreram, Hector Salamanca está na cadeira de rodas,
Os primos Salamanca morreram e Gustavo Fring agora pode comandar seu próprio cartel sem obedecer a ninguém. Se gostou do vídeo, também há análises do clã Salamanca, Tuco e Lalo no canal. É isso, até mais!